Olá, então pessoal, nós vamos aqui para nossa aula de exemplos a respeito de distância entre pontos, certo? Então, eu fiz dois exemplos na aula teórica, né? Fiz dois exemplos simples, tá? Na verdade fiz três, exercício 1 e o exercício 2 com dois itens. Agora eu vou fazer uma variação aqui, que também é uma coisa simples, tá, pessoal, da gente fazer, que é você interpretar uma figura, interpretar um problema e aplicar as fórmulas que nós já conhecemos, certo, pessoal? Então, que distância entre pontos, mais exemplos. Na verdade, exemplo mesmo é um só. Seriam dois, mas vamos ver, esse exemplo é suficiente para resolver, para matar todo esse grupo de exercícios aqui. Então, pessoal, olha lá. Dado o triângulo representado abaixo, calcule o comprimento da mediana AM. Mediana AM. Então, pessoal, mas assim, o que seria essa mediana AM? Quero calcular o comprimento de uma coisa, certo, pessoal? Para calcular o comprimento dessa coisa, nós estamos lidando com geometria analítica. Essa coisa é um segmento. Esse segmento, né, tem dois pontos como extremidades, não é verdade? Mas e aí? Certo? Quero calcular o comprimento de uma mediana. O que é uma mediana? Vou falar para vocês, certo? Isso aqui também está no grupo das coisas que nós trabalhamos em sala de aula. Vamos trabalhar de novo. Então, olha só, pessoal. Em um triângulo ABC, de vértices ABC, que é o caso aqui, ó. Os vértices são A, B e C, certinho? Uma mediana é um segmento entre um vértice e o ponto médio do lado oposto. Então, pessoal, o que acontece aqui? Certo? Um triângulo tem quantos vértices? 3. A, B e C. E ele está me dizendo que uma mediana é um segmento entre um vértice e o ponto médio do lado oposto. Eu estou procurando qual mediana. Então, por lógica, não por lógica, né? Um elemento matemático, né? Uma verdade matemática. Não é questão de ser por lógica ou não. Mas quantas medianas nós temos aqui em um triângulo? Nós temos 3 medianas, no caso. Uma mediana não é entre o vértice e o ponto médio do lado oposto. Então eu tenho o vértice A. Eu não tenho um lado oposto, ele não vai ter um ponto médio. Eu não tenho um ponto B. Ele não tem um lado oposto que também possui um ponto médio. E o C é o vértice. Ele não tem um lado oposto que também é um ponto médio. Então, quantas medianas nós encontramos no triângulo? 3. Mas ele quer saber o comprimento da mediana AM. Então, eu só vou trabalhar com uma mediana aqui. Que mediana é essa? A mediana entre A e o ponto médio desse lado. Então, pessoal, vou desenhar a mediana AM. Pode ver que aqui eu não estou fazendo nenhuma conta, não estou usando números associados aos pontos, nem nada. Tem um triângulo, mediana AM. O ponto médio está aqui, eu não sei, não calculei esse ponto médio, tá? Mas aí eu vou fazer aqui, ó, a mediana AM. Aí eu quero determinar. Pessoal, para que eu possa calcular o comprimento dessa mediana, eu não vou usar a fórmula da distância entre dois pontos. Não é verdade? Então, pessoal, eu quero o comprimento. Vou deixar até gravado aqui, ó, em outra cor. Eu quero o comprimento da mediana. Comprimento da mediana. Comprimento em geometria analítica, para calcular comprimento, eu uso a fórmula da distância. Então, olha só, pessoal, qual fórmula eu sei que eu vou usar, certo? Eu não quero o comprimento da mediana AM,
Então eu vou calcular a distância. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Então o comprimento eu vou até escrever, tá? Então olha só, o comprimento da mediana, certo? Eu lembro que nesse exercício aqui surgiram muitas dúvidas. Então o comprimento da mediana AM, certo? É calculado por, não é um comprimento de um segmento. Para calcular comprimento de segmento, eu vou usar a fórmula da distância. Beleza, pessoal? Na verdade, eu vou fazer uma ressalva aqui. O comprimento da mediana AM, certo, pessoal? Mas, vou fazer uma ressalva aqui para vocês. O comprimento da mediana M, eu não tenho extremos A e M, não o comprimento de um segmento. Então, o comprimento da mediana AM, onde temos, certo? Temos A, quem que é o A? XA, YA, que é um extremo desse segmento, certo? E M, que é XM, YM, certo? Então, olha só, o comprimento da mediana M, onde temos A, XA, YA e M, XM, YM, é calculado. Da continuidade aqui, certo, pessoal? Por, não é a fórmula da distância? A distância de A até M é igual a raiz quadrada de x do M menos o x do A, certo? Ao quadrado, certo, pessoal? Mais o y do M menos o y do A ao quadrado, certo, pessoal? Pessoal, o que acontece? Para calcular essa mediana, eu preciso desses dois pontos. Preciso do XA, do ponto A, e preciso do ponto M. O ponto A eu conheço. Quem são os pontos desse triângulo? Quais são os vértices desse triângulo? Os vértices são A. Então, olha só. A é 2 e 7. Certo? Então eu tenho as coordenadas XA e YA para colocar na fórmula? Tenho. Mas eu tenho as coordenadas do ponto M? Eu sei quem que é esse ponto? Não. Ele não é o ponto médio entre B e C? É. Mas ele já está calculado? Não. Tem que calcular? Sim. Só colocando a régua aí dá para saber? Não. Tem que fazer a conta. Então, o ponto M, XM, YM é uma incógnita, certo, pessoal? Ele é uma incógnita para mim, eu não sei quem que é, não conheço, certo? Mas dá para calcular? Dá. Ele não é um ponto médio entre B e C? É. Então o que eu vou fazer? Quem que é meu ponto? Agora continuando aqui, né? Quem que é o ponto B? Certo? Quem que é o ponto B? 1 e 1. Quem que é o ponto C? 7 e 3. Beleza, pessoal? Quem que é o ponto B? 1 e 1. Quem que é o ponto C? 7 e 3. Como que eu calculo aquele ponto M? Não é o ponto médio desse lado, desse segmento? É. Então, olha só. Como que eu calculo XM? XM é igual. Certo, pessoal? Não vou mais escrever essa fórmula, porque vocês já têm que estar com ela na memória. O XM é x do A mais o x do B, soma e divide por 2. Então, pessoal, quem que é o x do M? 1 mais 7, x do A mais x do B, soma e divide por 2, que é igual
8 sobre 2, que é igual a 4. Beleza? E o YM. Quem que é o YM? É 1, que é o Y do B. Então aqui, olha só, XM é que a gente está acostumado com X do A mais X do B, né? No caso, então quem que é o XM? O X do B mais o X do C, soma, divide por 2. Quem que é o Y do M? Certo? Quem que é o Y do M? É o Y do B, que é 1, mais o Y do C, que é 3, soma e divide por 2. Então vai ficar 1 mais 3, 4, dividido por 2, igual a 2. Então, pessoal, quem que é o ponto M, pessoal? Quem que é esse ponto? 4 e 2. Então, o ponto M, que é o ponto médio entre B e C, é 4 e 2. Agora, eu não consigo calcular o comprimento do segmento AM, que é a mediana? Consigo. A mediana é a distância entre A e M. Quem que é? Como que eu uso essa fórmula aqui? X do M. Quem que é o X do M? 4. X do A. Quem que é o X do A? Quem que é o ponto A? 2 e 7. Então, o X do A é 2. 4 menos 2 ao quadrado. Continua. Mais. Y agora, né? Quem que é o Y do M? 2. Olha lá. Y do M, que eu acabei de calcular, menos. Quem que é o Y do A? 7. Menos 7. Aí vai fazer a conta aqui do lado, certo? 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado. Mais 2 menos 7. Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 4 mais menos 5 ao quadrado é menos 25? Não, é 25, positivo, né? Vai dar 4 mais 25, que é igual a raiz de 29. Raiz de 29 não tem, o 29 não tem raiz inteira, então você vai deixar indicado aqui na raiz. Tudo bem, pessoal? Então o exercício está aqui. Qual é a sugestão de exercícios? Então, o que eu quero dizer? Que o comprimento daquela mediana ali, AM, é raiz quadrada de 29, que dá 5 e um pouquinho aí. Certo? Quem quiser tirar na calculadora, esteja à vontade. Agora eu vou deixar isso como sugestão de exercícios. 1. Calcule em cada caso a distância entre os pontos, itens A, B, C e D. 2. Calcule em cada caso o comprimento do segmento, no caso o segmento AB, no caso aqui o segmento CD. Olhem os pontos, identifiquem os pontos, introduzam os pontos nas fórmulas. E o item 3 é uma aplicação disso que acabamos de ver. O que nós acabamos de ver? O exercício, o exemplo 1. Ali, olha só, calcule o comprimento da mediana CM no triângulo ABC ao lado, que eu tenho um triângulo ali, quero calcular o comprimento da mediana CM. De onde sai essa mediana? Para onde vai essa mediana? E como que eu faço essa conta? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios, em breve sai a correção deles, ok?